Olá, seja bem-vindo mais uma vez ao canal CNB Notícias. Aqui você fica sabendo do que está acontecendo na nossa política, no nosso país, com o nosso atual governo. Se você ainda não está inscrito, eu te convido a se inscrever. Se você já se inscreveu, muito obrigada pela sua presença. Sejam todos bem-vindos. Vamos às informações de hoje. Se você gostar, deixa um joinha. Gente, tem aqui uma informação a respeito dos índios e Yanomamis. Muito se falou, muito se culpou o governo do Bolsonaro a respeito das mortes ocorridas dos Yanomamis por causa de desnutrição, que seria uma omissão do governo Bolsonaro. Na época do governo Bolsonaro, morreram de 30 a 40 índios. Agora, depois de 6 meses quase de governo do Lula, já era tempo, imagino eu, do Ministério da Saúde, que anteriormente acusou o Bolsonaro de omissão, ter tomado uma atitude e resolvido o problema dos Yanomamis. Mas parece que não foi isso que aconteceu. Tanto é que muito mais mortes foram registradas agora. Essa informação vem do portal Terra Brasil Notícias e diz que 122 índios e Yanomamis morreram em 2023 em seu território, a maioria crianças. A terra indígena Yanomami registrou essas mortes em 4 meses de emergência em saúde pública em 2023. 4 meses. Do total, 67 das vítimas são crianças e adolescentes entre 0 e 14 anos, ou seja, 54,4%. Os dados foram divulgados pelo Ministério da Saúde nesta segunda-feira, que não se pronunciou a respeito da omissão de alguém nessa história. A principal causa dos óbitos são doenças infecciosas, como pneumonia e doenças diarreicas. Os idosos representam 30% do número total de mortes. No número de mortes, 43 ocorreram em hospital e outros 78 dentro do próprio território. Um óbito ocorreu em local não informado. A terra indígena Yanomami é o maior território indígena do país, com mais de 10 milhões de hectares. O número corresponde à extensão aproximada do estado de Pernambuco. Atualmente, o Ministério da Saúde estima que 31.007 indígenas estejam no território. Ninguém se pronunciou, ninguém falou nada a respeito. Trago aqui a informação das mortes para você e quero saber a sua opinião. De quem você acha que é a culpa disso que está acontecendo agora? Comenta aqui embaixo que eu vou para a próxima informação, porque aqui não tem enrolação. Continuamos aqui com as informações do Terra Brasil Notícias em todo o giro. E a próxima informação é sobre a nova ordem mundial, que se fortalece com países de regimes totalitários. Eu comentei aqui no último vídeo, vocês não viram o vídeo anterior, pode dar uma olhadinha lá a respeito do Foro de São Paulo, que vai acontecer em Brasília agora no mês de junho. E aí, esses líderes dos países que têm regime totalitário vão estar reunidos em Brasília, juntamente com Lula, juntamente com a galera dele. E agora a gente tem mais uma pincelada do que está acontecendo, do movimento que eles estão fazendo para fazer a nova ordem mundial, como eles dizem. No domingo, ontem, dia 11, o ditador da Nicarágua, Daniel Ortega, anunciou o fortalecimento de laços históricos com a Rússia. Ortega enviou uma carta ao presidente Vladimir Putin em comemoração ao 33º aniversário do Dia da Rússia. O ditador parabenizou Putin e expressou orgulho em se unir ao povo e ao governo russo na celebração de mais um ano de vitórias, patriotismo e defesa da soberania. Na mensagem, o ditador da Nicarágua reiterou o compromisso do seu governo de fortalecer os laços históricos de fraternidade, parceria, solidariedade e cooperação com a Rússia para a construção de uma, abre aspas, ordem mundial multipolar diante das ameaças do imperialismo, fecha aspas. O embaixador da Rússia na Nicarágua, Alexander Kokolikov, disse na sexta-feira, dia 9, que o Kremlin está fortalecendo sua cooperação, entre aspas, pragmática e privilegiada com o governo nicaragüense, além de ter a intenção de aprimorar sua presença na América Latina, o que inclui a gente aqui, claro, né? Aqui somos o maior país da América Latina. E aí eu pergunto para você, meu amigo patriota que acompanha esse canal, os líderes desses países que estão sendo levados dessa forma totalitária estão se unindo cada vez mais, não é à toa a demonstração do Lula de cooperação, colaboração e tudo mais com o pessoal, com a Argentina, com todos os países que estão sendo dominados pela esquerda. E, obviamente, também ficou muito claro a tendência do Lula à Rússia em detrimento da Ucrânia, até na questão da guerra. E aí eu quero saber de você, o que você acha desse movimento, com o Foro de São Paulo vindo aí, com essa organização deles crescendo e assustando. Quero saber a sua opinião, porque eu fico muito preocupada.
E na próxima informação, a gente mostra mais uma vez a tendência da esquerda e de todos os seus líderes a deixar pessoal que faz umas coisinhas erradas solto por aí, enquanto quem está tentando defender o seu pedaço, enquanto quem está tentando defender o seu país é encarcerado, enquanto quem não fez absolutamente nada, como eles ameaçam prender o Bolsonaro, é ameaçado de prisão, é ameaçado de outras coisas, sendo que as pessoas que cometem crimes, para eles, não é nada, né? É só para tomar uma cervejinha. Por que eu tô falando isso para vocês? Porque é mais uma informação que chega por aqui no Terra Brasil Notícias, diz que o STJ reduziu pena de traficante presa com mais de 500 quilos de drogas. É que era pouquinho, entendeu? O ministro Ribeiro Dantas, do STJ, reduziu em 2/3 a pena de uma traficante presa em flagrante com 564 quilos de aquela lá. Não posso ficar falando certas coisas aqui, né? E também 5 quilos de skunk. Não é o grupo que canta, tá? A decisão é desta sexta-feira, dia 9, que passou. Em primeira instância, a Justiça Estadual de Mato Grosso do Sul condenou a mulher a 7 anos de prisão em regime fechado. Já acho pouco, mas enfim. A decisão foi mantida pelo Tribunal de Justiça do Mato Grosso do Sul. Agora, porém, com a decisão de Dantas, a traficante teve a pena reduzida para 2 anos e 4 meses de prisão, que começará a cumprir no regime semiaberto, ou seja, não tem prisão nenhuma, né? Vai passear por aí, vai fazer o que quiser. Para fundamentar a decisão, o ministro relator do processo citou precedentes do STJ e do STF, que consideram a quantidade de drogas apreendida, mesmo que excessiva, como no caso, não impede a redução da pena quando o réu não tiver condenações anteriores, tiver bons antecedentes e não se dedicar à atividade criminosa. A pessoa estava fazendo aquilo ali só por uma vez, não é uma atividade criminosa, você entendeu? E como ela não tinha antecedentes, é réu primário, aquela história. E eu pergunto para você, tá certo? Dantas afirmou ainda que, como outros 2 envolvidos no tráfico dos tais quase 570 quilos da droga, foram absolvidos da acusação de organização criminosa, também não havia como não aplicar a redução de pena do tráfico privilegiado à mulher, que é a terceira denunciada do crime, ou seja, não é a única. Foram 3 no caso desse crime que foram considerados. Pode ir, vai com Deus, continua na sua vida. Eu não sei o que vocês pensam, mas eu quero saber, por isso pergunto para vocês aqui nos comentários. Conta para mim o que vocês acham desse tipo de atitude do nosso governo, enquanto outras questões seguem, como eu cansei de mencionar aqui, e eu cito como exemplo as senhorinhas de idade que estão presas lá na cadeia por causa do movimento a favor do Bolsonaro. Quero saber a sua opinião, vou para a minha última informação, que também tem a ver com a impunidade nesse país, que é justo porque a impunidade rola solta, que tantos políticos cometem vários crimes e continuam na política, continuam sendo eleitos, o que eu não consigo entender. Quem vota neles? Onde vivem essas pessoas que votam neles? Mas enfim, a última informação desse vídeo é uma bomba, é a respeito do deputado substituto de Deltan Dallagnol. Ele já foi citado na planilha da Odebrecht. Luiz Carlos Rauli foi nomeado pelo STF para substituir Dallagnol, que foi cassado, e possui uma longa trajetória política. Já foi eleito 7 vezes para a Câmara dos Deputados, no entanto, também é conhecido por ter sido mencionado na lista da Odebrecht. Benedito Barbosa da Silva Júnior, um ex-executivo da Odebrecht, apresentou uma planilha ao Ministério Público Federal que continha informações sobre 642 pagamentos ilegais feitos a políticos através do Caixa 2. A planilha detalhava repasses no valor de 246 milhões de reais que teriam sido realizados entre 2008 e 2014 pela área de infraestrutura da Odebrecht do Brasil. Os ex-governadores do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral e Luiz Fernando Pezão, foram os que mais receberam valores da construtora, quase 62 milhões de um e 20 milhões e tanto do outro. Outro político mencionado como receptor de valores foi esse ex-deputado do PSDB, Luiz Carlos Rauli, que agora entra no lugar de Dallagnol. E eu pergunto para você que está acompanhando este canal. É ou não é o país da impunidade? É ou não é a farra de fazer o que quer e a gente só ficar aqui olhando? A gente nem reclamar está podendo, mas a gente precisa ter conhecimento, precisa saber de tudo isso, pelo menos para que ninguém mais vote nessas criaturas. E se ninguém mais votar nessas criaturas e eles continuarem sendo eleitos, já sabem o que aconteceu, né? Comenta aqui embaixo que eu volto a qualquer momento com mais informações nesse humilde canal que tenta trazer luz a tantas coisas obscuras que acontecem nesse país. Grande abraço, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.